Programa Diálogo com Edibo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia. Olá, estamos iniciando mais um diálogo essa semana e recebendo uma figura extremamente carinhosa, que é a psicóloga, psicopedagoga, neuropsicóloga clínica, Luciana Garcia Lima. Luciana, muito obrigado por falar conosco aqui da região de Ribeirão. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. E aí o telespectador vai ver que a gente está querendo tratar de um assunto muito importante, porque a Luciana ela tem livros escritos e a escrever, especialmente sobre o autismo, da qual ela é especializada, mas a gente quer falar um pouco da educação, não só do autista, mas do que está acontecendo com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, nesse período de pandemia que não é só uma questão de comida, não é só uma questão de estar na sala de aula, é uma questão muito maior do que isso, né, doutora? Sim, a gente tem percebido um prejuízo muito grande no desenvolvimento de crianças pequenas, principalmente, mas de adolescentes, dos autistas também, muito por falta de estímulo adequado nesse período, né? E a gente já está indo aí para um segundo ano de pandemia, de isolamento social. Ô, Luciana, fala um pouco de você, da sua formação, dessa paixão, virou uma paixão, né, pelo estudo do autista. Sim, eu sou graduada em psicologia e sempre gostei muito da educação, né? A educação sempre me encantou muito desde pequena. Então, eu fiz psicopedagogia e depois eu fui fazer especialização também em neuropsicologia, para entender como é que é o funcionamento do cérebro, né? Para entender como é que esse aluno aprende. E no meio do caminho aí, eu tenho uma clínica e começaram a aparecer crianças autistas e realmente é um trabalho que apaixona, né? É um desafio muito grande o desenvolvimento dessas crianças e a gente gosta de um desafio, né? Então, eu trabalho hoje muito com o desenvolvimento infantil e com os distúrbios do desenvolvimento, né? Os atrasos no desenvolvimento. Luciana, a pandemia, né? Nós já estamos aí fechando, já passamos de um ano, né? Dessa situação pandêmica e que envolveu isolamento social, envolveu lockdown, quer dizer, envolve o isolamento social, envolveu o lockdown, envolve uma discussão enorme política que mais atrapalha do que ajuda a essa altura do campeonato, né? Em vez de pensar no lado, começa uma discussão que deve trazer um prejuízo fantástico quando você não tem uma diretriz e nem um norte para voltar a ter momentos adequados para as crianças. Sim, é muito complicado mesmo, né? Como especialista em desenvolvimento infantil, a gente tem percebido aí que tem chegado cada vez mais crianças, eu digo agora assim, as crianças menorzinhas, né? As crianças que têm por volta aí dos seus 2, 3 anos de idade. Elas têm chegado com muito atraso no desenvolvimento, porque são crianças que, se a gente pensar, passaram metade da vida delas isolados, né? Muitos realmente isolados, dentro do apartamento, só com o pai e a mãe, fazendo aí um uso abusivo de telas, porque é o que é possível fazer naquele momento em que os pais também estão em home office trabalhando. Então, a gente tem percebido crianças que têm chegado para a gente com muita dificuldade na interação social, muitas até com medo de outras pessoas, e muitas crianças com atrasos globais aí, de linguagem. Então, crianças com seus 2 anos e meio, né, que não falam ainda,
com muitas dificuldades motoras, porque não tem um estímulo adequado dentro de casa, que é o estímulo que normalmente a gente tem na escola nessa idade, né? E em outras atividades que a criança acaba fazendo, natação, judô, de repente, futebol, coisas que ajudam no desenvolvimento global das crianças. O que também, além de novo, gera uma tremenda dificuldade para os pais, porque, diferentemente de você ter lá 1 mês ou 2 de férias escolares, né, aquele período que, de fato, os pais se preparam para aquilo, seja para uma viagem com as crianças, para outras atividades que possam ser feitas com as crianças, os pais estão se vendo em momentos de apuro, né, porque não sabem o que fazer com essas reações. Não, é muito complicado, tanto que a gente brinca lá na clínica, a gente percebe, né, essa questão do desenvolvimento infantil, mas a gente não julga esses pais. Uma, porque eles não têm, né, eles não foram preparados para isso, eles não são especialistas em desenvolvimento infantil, eles não sabem, de fato, o que fazer dentro de casa para estimular as crianças, e eles estão no momento em que eles têm que fazer todos os papéis, né, então, além de pai, mãe, eles têm que ser o profissional ali dentro de casa, eles têm que ajudar as crianças nas aulas, né, remotas. Então, realmente, a gente não julga, a gente entende. E o que acontece é que, para facilitar, né, e até muitas vezes por falta de informação, essas crianças acabam ficando um tempo excessivo nas telas, né, exposta a vários tipos de estímulos, porém sempre na tela, o que traz também um prejuízo grande para o desenvolvimento, porque é um estímulo único, né? A criança, quando está na frente da tela, ela não tem interação, né? Então, ela não desenvolve ali nem interação social, nem as habilidades sociais e nem a linguagem, porque a comunicação se faz com a troca, né? As crianças não têm um estímulo físico, né, motor, então elas ficam normalmente sentadas, né, em frente à tela. Elas não desenvolvem a atenção, porque a tela ela absorve muito a criança, e isso não significa que a criança esteja desenvolvendo uma concentração, uma atenção. Então, assim, os prejuízos são imensos para essas crianças. A senhora mesma escreveu que os estímulos são inadequados, né? Quer dizer, esse excesso de tela, essa ausência do contato, mesmo que físico, não é? E o próprio prejuízo, isso que vem trazendo para o desenvolvimento global da criança. Isso. A gente tem que pensar, assim, a minha preocupação maior é sempre com essa criança menor, né? A criança que está na primeira infância, que é do 0 aos 3 anos. Porque nessa fase do desenvolvimento, a criança ela tem um boom muito grande do desenvolvimento do cerebral, né? Se a gente pensar naquele bebezinho que acabou de nascer, ele é um bebê que não sabe fazer nada ainda, que ele só tem atos involuntários ali, reflexos, e aí ele vai aprendendo. Então, ele sai desde esse bebê que não faz nada, até aquela criança de 3 anos, que tem já o cérebro quase do tamanho de um cérebro de adulto, né? Então, a criança já aprendeu a ficar de pé, já aprendeu a andar, já aprendeu a pegar as coisas, já tem vontade própria, já está falando. Então, assim, é um desenvolvimento muito grande. E é justamente essas crianças que mais preocupam a gente, porque são as que estão ficando muito tempo nas telas, então aquele estímulo é sempre o mesmo, né? Embora os programas, muitas vezes, as coisas que elas assistem sejam diferentes, é sempre o mesmo tipo de estímulo. E a gente tem uma poda natural, uma poda neural, que ocorre por volta dos 2 anos de idade. O que é isso? A gente nasce através das experiências que a gente tem com o mundo, a gente vai formando novas conexões ali cerebrais. E a gente forma isso em excesso. Quando chega por volta dos 2 anos de idade, mais ou menos, o organismo, até para organizar melhor essas conexões, ele tira do caminho tudo aquilo que não está sendo usado. Então, ele joga fora mesmo as conexões que não são usadas. E que é a poda neural que acontece, isso é natural, acontece com todo mundo. Mas se a criança ela não está formando conexões motoras ali, não está formando as conexões de linguagem, então é muito perigoso isso para o desenvolvimento delas. Nós podemos dividir isso em 2 momentos, né?
O momento, eu não sei, tecnicamente nem cientificamente, eu vou deixar o termo correto para a senhora. Mas nós vamos ter o momento em que a criança, ela não identifica aquele ambiente, apesar dela ter um afeto, saber onde ela está, porque parece que está a mãe ali, o pai está ali, o brinquedo está ali, mas ela não identifica aquele ambiente, e ela está ficando trancada ali e se limitando àquilo. Portanto, provavelmente, o crescimento e o desenvolvimento dela natural, que a senhora fala muito de Montessori, né? O desenvolvimento natural vai criar um hiato e um atraso que eu aí gostaria. Primeiro, se isso é fato, e segundo, é recuperável? Isso é fato, né? Com certeza. Então, como eu falei, a criança pequena, ela precisa estar em contato com o mundo para que ela absorva o mundo. Então, a gente fala que de 0 a 3 anos, essa criança tem uma mente absorvente. Tudo que acontece ao redor, a criança está absorvendo. E hoje, muitas crianças estão absorvendo só aquilo que existe dentro de casa, né? A presença do pai, da mãe, quando muito de algum outro parente que seja mais próximo. Não tem contato muito com outras crianças, com muitas vezes nem brinquedos, porque não basta a gente ter brinquedos em casa, a gente precisa ensinar essa criança a brincar. A gente precisa doar o nosso tempo de qualidade para ensinar a criança a fazer variações com brinquedo, brincar de faz de conta. Então, essas crianças estão tendo realmente o que você falou. É uma lacuna muito grande nesse desenvolvimento. Parte disso é recuperável, sim, né? Porque se a gente pensar que o nosso cérebro ele é plástico e isso acompanha a gente pela vida toda, embora seja muito mais forte durante a infância, né? A gente tenha mais plasticidade cerebral durante a infância. Mas, claro, com os estímulos adequados, muita coisa volta. Segundo Montessori, ficam alguns hiatos para o resto da vida, porque a gente tem alguns períodos que são sensíveis. Então, por exemplo, a gente tem um desenvolvimento biológico que é da nossa espécie, então vai se desenvolver de qualquer forma. É o que a gente fala, o desenvolvimento fisiológico não está tendo tanto prejuízo nesse momento. A questão é o desenvolvimento psíquico, que só vai acontecer em contato com as coisas, com as experiências, né? E Montessori diz que passando esse período em que a criança está mais sensível para desenvolver a fala ou o caminhar, isso é irrecuperável, né? Então, por mais que existam estímulos, nunca vai ser da mesma forma que se tivesse acontecido da forma natural no momento ideal para aquela criança. Bom, eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Valorize o perto, valorize o próximo. Nós, empresários e comerciantes, nos reinventamos, nos desdobramos, juntamos força e criatividade para permanecer perto em um momento tão importante. Valorize aqueles que continuam ao seu lado, servindo, garantindo que você sempre esteja abastecido de cuidado e carinho em momentos como este. Valorize o comércio local. Ele depende de você. Realização: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Trabalhando para que todos possamos superar esses momentos difíceis. Voltamos a apresentar Diálogo, Apoio, Valorap, Acirp, Mousse Cake. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo a doutora Luciana Garcia Lima, psicóloga, psicopedagoga, neuropsicóloga clínica, e a gente está falando aí das perdas da educação, muito mais do que tem dito aí, que a preocupação, a gente vê das pessoas ligadas à educação, é botar as escolas
para funcionar por reclamação de pai, por reclamação disso, por reclamação de aquilo, e muito pouco se fala, ou quase nada, do conteúdo dessa perda, e é isso que a doutora Luciana vem abordando com a gente nesse programa. Doutora, a senhora fala um pouco sobre comportamentos autísticos que algumas crianças podem adquirir, né, que são repetitivos enfim. Porém, isso não significa, ou pode significar, que a criança é ou virá a ser autista. A gente tem, eu vou falar um pouquinho das características do autismo para que a gente consiga entender melhor. Então, hoje, um diagnóstico de autismo, ele é feito seguindo duas características principais aí, que são alterações de linguagem, né? Então, muitas vezes, o atraso na fala, a dificuldade na interação social, né? Então, essa comunicação social em atraso ou ineficiente. E a gente tem uma segunda característica que são os comportamentos. Então, é aquela rigidez de comportamento. Pessoas que têm mais dificuldade em sair da rotina, têm mais dificuldade em aceitar coisas novas. E pode acontecer de terem comportamentos repetitivos, no sentido de enfileirar as coisas, empilhar os brinquedos, não brincar adequadamente com o carrinho, por exemplo, mas virar de ponta cabeça e rodar só a rodinha. Então, são as duas características aí que definem o autismo, as alterações de linguagem e de comportamento. Hoje, por conta dessa falta de estimulação adequada e muito tempo nas telas, a gente tem recebido crianças novinhas, né, em torno de 2 a 3 anos, com essas características. E a nossa grande questão é, será que essas crianças, elas têm de fato um diagnóstico de autismo, ou elas têm um atraso no desenvolvimento causados pelo isolamento social da pandemia? Porque, como eu falei, como elas estão muito tempo nas telas e elas não têm a estimulação adequada, os atrasos que acontecem são muito parecidos com o que a gente encontra no autismo, que é o atraso na fala e as alterações no comportamento. Bom, os números que envolvem isso normalmente chegam para a gente de uma maneira muito passional, porque a gente vive uma disputa política no país e o lado de cá puxa para um número, o lado de cá puxa para outro número, e eu repito, essa nossa conversa é interessantíssima, porque nós não estamos falando diante de uma situação passional, e sim de uma situação científica e técnica. Mas um grupo de brasileiros, de pediatras, do Ciência pela Escola, e a Unicef, dados diversos alarmantes, mas aquele que já pula aos olhos, né? 5,5 milhões de brasileiros não tiveram nenhum acesso, a atividades escolares do ano passado por falta de recurso. Sem comentários. É muito difícil. Se para a população que a gente atende, né, que é uma população ali de classe média, já está muito difícil ter esse acesso, ter esses recursos. Os professores e as escolas foram pegos muito de surpresa, então eles não estão preparados para dar aulas online, né, principalmente há um ano atrás. Eu fico imaginando essas crianças que, de fato, não têm nenhum recurso, né? Vamos dar aula online, mas essas crianças não têm computador, elas não têm internet, né? Então, muitas delas estão sem estímulo nenhum. Tem o estímulo, né, dessas crianças, de repente, mais social, até porque são crianças que têm, que ficam mais na rua, que ficam ali na rua de casa mesmo, que têm contato com os vizinhos. Então, assim, tem um ganho por um lado, mas elas estão perdendo muito cognitivamente, né? E são crianças que a gente sabe que já existe uma diferença ali nos resultados da educação, né? Em relação à alfabetização. Então, me preocupa muito. O que a gente vai encontrar depois que tudo isso terminar, sabe? Depois da pandemia. A gente vai precisar de muitos recursos, de muitos profissionais que saibam lidar com a educação, né, que saibam lidar com a aprendizagem, para tentar dar conta dessas lacunas que virão, né, que com certeza virão. Porque isso mostra, né, doutora, porque muito... A gente sabe da fragilidade
do país. A gente sabe, se fala em terceiro mundo, a gente ouve falar isso, e muitas vezes a gente não entende. A gente acha, ó, terceiro mundo, tá, e o que é terceiro mundo? Diante de uma situação dessa, isso vem muito à tona, como nós não estamos preparados para tantas coisas, apesar da gente ter um SUS aí maravilhoso no país, que deu um suporte extraordinário, está dando um suporte extraordinário para a pandemia, mas como nós somos despreparados na parte da educação, né? A senhora está falando na aula online, nós estamos falando na falta de capacidade econômica das famílias em poder ter uma internet adequada para poder receber isso, e vai culminar num ponto que eu fico... Aí é onde a gente sempre cai, que é na falta de vontade política em se dedicar a isso e se explorar isso. Aonde não há um esforço, a gente não vê esse esforço por parte das autoridades para buscar esse equilíbrio e tentar minimizar uma situação como essa. Nós vamos sair disso, se Deus quiser, e não vamos aprender. Eu ainda tenho esperança, né? Eu acho que com a pandemia... Que bom! Tenho. Eu acho que com a pandemia, todo mundo foi obrigado a repensar um pouco, isso todos nós, né? A repensar muitas coisas na nossa vida. E quem sabe, né, com todo esse resultado que a gente vai ver aí na educação, quem sabe daí não parte uma mudança, né? Daí a gente não consiga novas metodologias, uma nova forma de trabalhar, um investimento maior em educação, porque, a meu ver, assim, um investimento grande em educação, ele resolve os outros problemas todos que a gente tem, né? Ele resolve muitas vezes o problema da saúde, ele resolve o problema da segurança, da economia. Eu acho que a base de tudo, né? Eu vou puxar a sardinha, lógico, mas eu acho que a base de tudo é a educação. E a gente tem... Desculpa. Eu fico muito feliz do seu otimismo, mas é assim, eu sou meio destruído, porque quando eu vejo um governo central que não investe na ciência, corta todos os recursos da ciência, portanto, ele não acredita nem em saúde nem em educação, porque a ciência é basicamente saúde e educação. Quando esse governo não liga para a pesquisa e encerra o orçamento do IBGE, para não termos o nosso censo de 10 em 10 anos, que é lei no país, me desestimula. Eu fico muito feliz com o seu otimismo, mas eu fico desestimulado. Doutora, bom, a gente estava falando sobre o autismo, né? Quando a gente fala, especialmente das crianças diagnosticadas, né, com transtorno do espectro autista, o TEA, né, a dificuldade ainda é muito mais intensa, né? Porque aquela perda, aquela situação do não relacionamento com o ambiente vai causar danos maiores do que para uma criança normal. Sim, quando a gente fala no autismo, o tratamento para o autismo, ele precisa ser intensivo. Então, segundo a OMS, a gente precisa de horas de terapia ali por semana, de 15 a 40 horas, a depender do nível, né, de funcionamento do autista. E, assim, muitos moram com os avós, né, porque os pais precisam trabalhar, essas terapias todas são muito caras, a gente não tem isso no sistema público da maneira como deveria ser, então é muito caro, os pais têm que trabalhar. Então, muitos pararam de fazer as terapias e a gente sabe que a criança continua em desenvolvimento e que o cérebro do autista, por funcionar de uma maneira diferente, ele precisa desse estímulo diário e intensivo. Então, a gente tem visto, sim, nas crianças que não puderam fazer terapia o ano passado, uma regressão muito grande de comportamento, uma regressão grande cognitiva, né, uma dificuldade maior do acompanhamento escolar online, pensando nas crianças que têm essa possibilidade de fazer esse acompanhamento. Então, assim, os prejuízos, de fato, estão muito grandes, principalmente para essa população. A senhora e Montessori falava também na preparação adequada do ambiente, né, para receber não só as crianças normais, como as com algum déficit, no caso, os autistas.
Mas eu vou dizer uma coisa para a senhora, eu não conheço, é muito pequeno o conhecimento, a informação que chega a essas pessoas para preparar esse ambiente, para deixar esse ambiente propício para esse desenvolvimento. Sim, e quando a gente fala do ambiente preparado, a gente precisa lembrar que faz parte do ambiente ter o adulto preparado, né? Porque é o adulto que vai apresentar esse ambiente para a criança. Então, tem que ser um ambiente em que a criança tenha liberdade de explorar, né? Que tenha os estímulos adequados para cada fase do desenvolvimento. E esse adulto, ele tem que estar muito preparado para não atrapalhar esse desenvolvimento da criança. Porque o desenvolvimento da criança, ele corre como o fluxo de um rio, né? Ele é biológico, ele vai acontecendo, embora ele precise de estímulos. E o adulto, muitas vezes, principalmente quando a criança necessita de algum cuidado especial, o adulto, ele acaba atrapalhando no sentido de fazer pela criança, né? De achar que a criança vai ter uma dificuldade, então eu já me adianto, já faço por ela. E isso atrapalha demais, não só o desenvolvimento físico, né, porque a criança precisa realizar aquela atividade para se desenvolver, como todo o desenvolvimento psíquico e emocional. Porque se eu tenho sempre alguém que faz no meu lugar, eu entendo que eu não sou capaz de fazer. E aí o grande presente que a gente dá para essas crianças, na verdade, quando a gente interrompe esse desenvolvimento, quando a gente ajuda excessivamente essa criança, é um sentimento de inferioridade, de incapacidade, né? E que vai durar por toda a vida. E quando não, nós estamos indo para o final do programa, e quando não temos esse ambiente adequado, nós podemos estar fabricando candidatos a futuras terapias, porque você vai criar dependências fantásticas na ausência desse ambiente, ou até numa péssima qualidade de ambiente, que no futuro vai trazer um prejuízo emocional enorme, né? Exatamente. E a gente não tem esse estudo aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente tem. E o investimento que se faz na educação da criança pequena, né, nessa intervenção precoce, em descobrir também precocemente o diagnóstico e fazer uma intervenção nessas crianças, nos Estados Unidos, para cada $1 que você gasta nessa intervenção bem precoce, você economiza $10 mais para frente, porque as dificuldades, elas acompanham a vida, é o que você falou, né? A gente vai colher isso lá no futuro. Claro. Olha, eu quero te agradecer muito, doutora Luciana Garcia Lima, que gentilmente veio trazer essa visão sensacional, que eu acho que o telespectador vai amar. A gente vai mandar isso, a gente vai publicar isso, para que as pessoas possam ter acesso e atenção a essas informações que a gente discutiu. Doutora, muito obrigado pela sua gentileza e carinho. Eu que agradeço, Edmond. Muito obrigada por me ajudar a compartilhar essas informações. Gente, semana que vem estamos de volta com mais um diálogo. Até lá! Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Musicake, venha reconhecer Unidade Itatiaia.